capítulo 8 de Romanos, versículo 18. 8:18. Amém? Carta que Paulo escreve a Roma, aos crentes de Roma, capítulo 8, versículo 18. E a gente trabalha dentro da teologia, esse capítulo 8, uma teologia chamada pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo. Mas não é isso. O tema da pregação é glória futura, o tema do louvor também, glória futura. E o capítulo 8, versículo 18, Paulo ele está falando, tenho por mim, ou para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Podem sentar, amados. Uma das grandes questões de todo crente, de todo servo de Deus, de todo cristão, o que de fato, ou como seremos no tempo vindouro? Eu penso que todo crente, em dado momento da sua vida, ele parou para pensar sobre isso. E principalmente quando a gente lê este capítulo e este versículo, do tempo de aflição, que não se compara com a glória que há de vir, ou que há de ser revelada. E uma das grandes questões, seremos o que somos hoje, ou seremos alguém totalmente mudado dentro de uma circunstância que nos propicie a capacidade de sobressair todo sofrimento? Nós vivemos sofrimento hoje e haveremos de viver sofrimento também no futuro, para a vida eterna, para a glória de Deus, para dentro dos céus. É alguma coisa que sempre martela a nossa mente, mas sobretudo para falar sobre sofrimento, a abordagem de sofrimento é uma emoção negativa, que em detrimento de circunstâncias adversas, tais como dor, rompimento traumático, decepção, frustração, enfermidades, medo da morte, tudo isso enquadra esta questão do sofrimento. E se a gente para analisar o conceito da fé cristã, ou da vida cotidiana, tudo quanto nós encontramos aqui dentro, da igreja, lá fora, como sociedade, é a proposta do sofrimento. E se falar, olha, vem para o Evangelho, porque então você vai parar de sofrer. Paulo está falando que não. A diferença do cristão e daquele que não serve a Deus, é que aqui você serve a Deus, e você tem uma esperança, que a gente chama de analogia ou análoga, de que o sofrimento presente não é para se comparar com a glória que há de acontecer no futuro. Nós sofremos. E talvez uma das grandes questões, por que sofremos? A gente pode buscar muitas respostas filosóficas, ou dentro de um conceito como esse, a gente pode buscar respostas que vá mais para o campo da sociologia, para o campo do pensamento livre, mas quando a gente para dentro da Bíblia e pauta a nossa consciência meramente dentro da consciência cristã, da palavra de Deus, sofremos porque Jesus sofreu. Por que Jesus sofreu? Jesus sofreu para nos propiciar vida eterna. Por que o crente sofre? Porque de alguma forma também somos nós os responsáveis para propiciar vida eterna para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, para aqueles que ainda estão distantes de Deus, para aqueles que nada ouviram ainda da palavra de Deus. E a Bíblia nos traz esta compreensão do sofrimento, e a gente sempre busca causas do motivo do sofrimento, e é muito comum, se você cai no livro de Jó, por exemplo, os amigos de Jó chegam à conclusão de que ele estava em pecado, por isso ele estava sofrendo, porque Deus não pune
aquele que é justo diante dele. Mas quando a gente cai aqui dentro do escrito paulino, primeiro o próprio Deus desconstrói toda a estrutura daqueles 3 amigos de Jó, para mostrar que o sofrimento é inerente da condição humana mesmo. E quando a gente cai aqui dentro, a gente vai perceber que sofrimento tem esta causa na vida do cristão. Cristo sofreu por nós, logo sofremos. Sofreu dando a sua vida para nos redimir, nos propiciando salvação. Logo, a nossa consciência cristã também do sofrimento é poder expandir o reino de Deus, proclamar a glória de Deus, anunciar aquilo que ainda precisa ser anunciado, dentro da proposta de que sim, ainda há salvação, e nós devemos sempre estarmos dispostos a sofrer. Bom, mas a teologia do sofrimento é o que você está falando aqui? Não, estou falando da Bíblia, estou falando o que Paulo está falando. E dentro desse conceito de sofrimento de Jesus, irmãos, Paulo, ele está falando que Jesus condenou o pecado na carne. E quando ele está falando isso, sabe o que ele está falando? Jesus pegou o seu pecado, pegou o meu pecado, pegou todos os nossos pecados, cravou na sua própria carne, ou seja, Jesus atraiu o pecado de toda a humanidade, cravou na sua carne, depois ele pega a sua carne, crava na cruz do Calvário. Posterior a isso, Jesus vence a morte, ele morre, ele leva os nossos pecados, ele vence a morte, ele nos justifica. O capítulo 4, no versículo 25, desta mesma carta, está propondo: morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então podemos compreender muito bem isso, ou seja, o nosso pecado, ele foi atraído pelo corpo de Jesus, que por sua vez foi cravado na cruz do Calvário. A má informação de muitos que pregam por aí é que este ato de Jesus eliminou e matou, destruiu definitivamente o pecado, mas a consciência cristã e a palavra de Deus está propondo que não, ele não destruiu, ele não matou, ele não anulou o pecado, mas ele venceu a condição do homem pecador, que por si só nada podia fazer. Ele pega o nosso pecado, ele crava em si e ele vence na cruz. Ele te dá liberdade, ele te dá a opção, ele te dá a condição de sair desta postura do pecador para ser alguém conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele te dá a condição para você propor não ao pecado, para você não barganhar e nem negociar com o pecado, porque ele venceu por você. Mas se falar, bom, ele matou o pecado está aí. E cabe o crente compreender que ele sempre tem que combater este pecado na sua carne, ele tem de compreender a necessidade de combater este pecado também no meio da congregação. Ele está aí ainda para ser letal na vida daqueles que são desavisados. Nós, em Cristo Jesus, triunfamos sobre o pecado, para termos, no mínimo, a capacidade de combater o pecado. Você só pode combater aquilo em cima do qual você foi capacitado. Jesus te fez triunfar e te capacitou para combater o pecado. Significa que o pecado ainda está por aí? Sim, o pecado ainda está por aí. Ele ainda é letal? Sim, ele ainda tem a sua letalidade. Ele alcança o crente. Eu diria que ele alcança o desavisado. Ele alcança aquele que ainda tenta brincar ou tenta compreender um evangelho light. Ele alcança. Por que ainda sofremos? Além desta condição de levar em nós o resto do ministério, do sofrimento do corpo de Cristo, é o que Paulo está falando. Sofremos porque ainda há algo mais para as nossas vidas. De sofrimento. Aí João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Já somos filhos de Deus.
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você só pode perceber Deus ou a glória de Deus quando então você triunfar sobre a condição humana, tiver um corpo incorruptível, a semelhança do corpo de Cristo. Então você pode olhar Deus, vislumbrar Deus, a glória de Deus, porque a Bíblia está falando que nunca alguém viu Deus e viveu. Mas quando este crente triunfar, quando este crente prosperar sobre a sua condição humana, esta condição do homem natural, esta condição do homem da carne, esta condição do homem que ainda está subjugado de alguma forma por muitas circunstâncias, enquanto assim você não pode ver Deus. Senão que quando você olha para a face de um irmão, você está vendo a glória de Deus. Mas o que João está falando é que quando Ele se manifestar na sua glória, também nós haveremos de vê-lo, porque então seremos semelhante a Ele, corpos glorificado, é o que o escritor, o João, está falando, e é o que Paulo está falando também, pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então todo crente, ele está aqui não é buscando algo de imediato, não está aqui dentro. Ontem uma cunhada começou a mandar mensagem para mim acerca da questão da sombra de Pedro que curava. Sim, e o que tem a sombra de Pedro? Pois é, curava. Eu falei, mas o que você quer que eu te fale hoje? Que a sombra destes apóstolos aí passa e cura ainda? Naquele tempo a igreja estava surgindo. Tinha de confrontar uma instituição religiosa chamada judaísmo. Crente tinha que ser fiel e ungido. Mas também não está falando que aqueles que estavam sendo curados pela sombra de Pedro estavam sendo salvos. Porque muitos olhavam para Pedro como sendo o milagreiro. Como muitos olham hoje para líderes espirituais como sendo os milagreiros. Como muitos olharam para Jesus na condição do Cristo do milagre. Mas quando recebia o seu milagre, acabou. Então a gente segue a nossa vida e a gente vai caminhar por aí, fazer o que tem que fazer. Mas a proposta de Jesus, irmãos, é que para todos quantos Ele curava, Ele trazia a mesma abordagem. Agora vá e não peques mais. Então a consciência do milagre pode acontecer? Pode. Mas não esteja aqui dentro em detrimento do milagre, esteja aqui dentro em detrimento de uma glória que há de acontecer, que há de ser revelada. Esteja aqui dentro em detrimento da percepção, da visão de Cristo, como Ele é e como Ele há de se manifestar na sua vinda para a sua igreja. Esteja aqui para adorá-lo, para celebrá-lo, para cultuá-lo, para bendizê-lo. Esteja aqui nesta proposta de que de fato eu posso fazer uma analogia do sofrimento com a glória. E se o sofrimento é muito, a glória será muito maior. Porque Paulo está falando que não pode nem se comparar. Não se compara. Mas hoje a gente tem um probleminha também, poucos de nós sofremos. Porque à medida que a gente começa a pensar na possibilidade do sofrimento, a gente sai correndo atrás de possibilidades do não sofrimento e que se diz evangélico também. Onde líderes tentam inflar o ego de homens e chamam eles de fiéis. Mas não existe isso do ponto de vista bíblico. Quais são as aflições deste tempo presente? A briga constante da dupla inclinação. É o que Paulo está falando aqui. Você tem uma natureza que é espiritual, você tem uma natureza que é carnal. E esta briga contínua é o homem natural contra o homem espiritual. É a vida de paz através do Espírito Santo com a vida de inimizade contra Deus. É o homem como ser carnal que agrada a si mesmo em detrimento do homem, ser espiritual que busca agradar a Deus. É ser habitação do Espírito Santo em detrimento daqueles que fazem opção de habitar no seu ego. É até estranho isso, porque o meu ego
é alguma coisa que está dentro de mim, mas o meu ego é alguma coisa que eu posso habitar nele. E todas as vezes que eu falo não para o Evangelho, todas as vezes que eu falo não para Cristo, todas as vezes que eu falo não para o Espírito Santo de Deus, eu estou falando sim para o meu ego. E assim eu posso propor que duas coisas ficam bem latentes: ou você permite o Espírito Santo habitar no seu coração, ou você permite o ego habitar o seu coração. E aí, mortos pela vida de Cristo, vivos na carne, por ignorar a eficácia e o poder do sacrifício de Jesus. É uma das questões que a gente tem que lutar. Porque Jesus fala que se alguém amar a vida mais do que ele, vai perder esta vida. Mas se alguém perder esta vida por amor dele, vai encontrar esta vida. Qual é a nossa condição? Perder a vida por amor de Jesus, ou conquistar a vida por amor de nós mesmos? Ser vivificado pela ressurreição de Cristo, ou continuar escravos do pecado? O versículo 11 deste mesmo capítulo 8 diz: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu posso fazer opção de vida. Mas que tipo de vida? Esta vida que nega a realidade de Deus, ou esta vida que pega toda a possibilidade de Deus? Porque a vida que faz opção por Deus, você tem que morrer para o mundo. A vida que faz opção por si mesmo, você está morrendo para Deus e para o Evangelho. É uma questão de escolha. É uma questão que todos nós estamos continuamente sendo confrontados no nosso dia a dia. Além desta dupla inclinação, ainda a gente pega alguns tipos de aflições que vêm nos dias a dias tentando nos afligir ou nos alcançando pelos séculos, pelo tempo presente. Por exemplo, tipos de aflições que a gente está passando agora, pandemia, não é? Tipos de aflições, crise financeira, tipos de aflições, crise conjugal, crise sentimental, crise existencial. Quando você cai dentro desta crise existencial, sou o que deveria ser ou preciso melhorar? A minha salvação já está garantida? Em que preciso melhorar para o meu benefício, para o benefício do próximo e para o benefício do reino de Deus em mim e na vida da comunidade? É o tipo de crise que a gente sofre, é o tipo de sofrimento que a gente tem continuamente dentro da igreja. Será que eu estou sendo aquele cristão que é facilitador do reino de Deus para com todos? Ou será que eu estou sendo aquele cristão, ainda na reflexão do Café com Reflexão, que estou sendo mais uma verruga, um apostema no corpo de Cristo? O que de fato eu estou sendo? Estou contribuindo para a expansão do próximo e do reino de Deus? Por mais que sejamos bons cristãos, esta vida de agonia constante nos martela a mente e nos dilacera o tempo todo. E é bom que isso aconteça. Porque o tempo todo, à medida que você vive esta dupla inclinação, homem natural, homem carnal, homem da paz com o Espírito Santo, homem que é inimigo de Deus, homem que busca mais fazer a vontade do ego, homem que busca mais fazer a vontade de Deus, você está tendo a compreensãozinha de um sofrimento que é contínuo na sua vida. E é disto que Paulo está falando neste capítulo 8, e é disto que nós precisamos ter consciência. Consciência de que se eu morro para o mundo, eu vivo para o reino. Se eu morro para o reino, eu vivo para o mundo. E assim, irmãos, o nosso sentimento vai de encontro com o sentimento do apóstolo Paulo. Em Romanos 7, 24, ele está falando o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo presente? Ou do corpo desta morte, dependendo da versão. Porque ele está sabendo da lei de Deus, e ele está sabendo da sua estrutura, e ele tenta fazer a vontade de Deus, e sempre ele se flagra fazendo aquilo que é vontade da sua própria carne, que é inimizade contra Deus. Ele chega a esta conclusão da miserabilidade do homem.
como eu faço? Vivo esta aflição? A Bíblia diz que sim. Paulo está falando, você vive ela. Porque esta aflição do tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser manifestada, ou que há de vir. Amém? O que é a glória que há de ser revelada? É outra questãozinha também que a gente sempre vai bater o tempo todo. E por mais que a gente fale, sempre vai ter espaço para falar. E por mais que a gente fale, sempre vai surgir pessoas criando conceitos. O apóstolo diz que é a redenção dos nossos corpos. Simples assim. Neste capítulo ele está falando: a natureza clama, a igreja clama. A natureza clama para que a igreja seja restaurada. A igreja clama para que os seus corpos sejam restaurados, voltem a ser aquilo que era na glória ou antes do Adão pecar. Então o clamor da igreja é este: a redenção dos corpos. A redenção das nossas almas é a garantia da nossa salvação. A redenção do nosso espírito é a garantia da nossa regeneração e da nossa comunhão com Deus. A redenção dos nossos corpos ela não aconteceu com a glorificação do corpo, quando este corpo corruptível se revestir daquilo que a Bíblia chama de incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestir daquilo que a Bíblia aponta como sendo imortalidade. Então, somente aí, só lá em Coríntios 15, versículos 51 a 54, é que o próprio apóstolo Paulo ele está falando: então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando é que eu vou vencer a morte? É quando Jesus voltar. Quando é que eu vou ter um corpo glorificado? É quando Jesus voltar. Qual é a minha condição hoje? É de aflição, é de sofrimento. Posso descansar? Você não pode descansar. Mas eu não tenho muitas motivações. Se você perde a motivação, você perdeu a batalha. E quando você pensa em estar perdendo a motivação, é porque a ação do Espírito Santo de alguma forma não está sendo eficaz na sua vida. Bom, é culpa do Espírito Santo? Não, é culpa nossa. Porque cabe a mim compreender que sou habitação do Espírito Santo. Cabe a mim ser morada santa. Cabe a mim compreender que sou um edifício espiritual. Cabe a mim saber que o meu coração é um altar para sacrificar o tempo todo a Deus. Cabe a mim o processo da santificação. Cabe a mim o compreender que ainda eu preciso ser revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. E quando isso vai acontecer? A minha oração é que fosse hoje, agora. Tem crente que se você falar: olha, hoje você vai partir para o Senhor, ele entra em pânico. Tem crente que se você falar: olha, Jesus está voltando, ele entra em crise, porque ele não está preparado. Mas a palavra de Deus está sempre nos levando esta condição da aflição como forma de preparação também. Cada aflição, cada momento aflitivo é um momento para refletir da glória futura que há de se manifestar em nossas vidas. Porque se a gente sofre, a glória futura não é nem para se comparar com o sofrimento desse tempo presente. É algo muito maior, muito mais amplo. A glória que há de vir é a morte da morte. A morte da morte, a morte do pecado. É onde o homem não morre mais, é onde o pecado já não tem mais vez. Definitivamente é a transformação do cristão no que Cristo é. O que Cristo é hoje, irmãos. Cristo é Deus na eternidade como Deus, mas é homem perfeito na eternidade como homem perfeito. E este corpo da glorificação de Cristo, na condição de homem perfeito, este será o corpo da igreja. Ele está nos céus, a igreja hoje faz este papel do corpo de Cristo, e a igreja deve compreender que se a cabeça é perfeita, o corpo deve ser perfeito.
Se o corpo do Cristo glorificado nos céus, como homem, está totalmente perfeito para vir buscar a sua igreja, este corpo da igreja também na face da terra tem que ser perfeito. Tem que estar totalmente ligado, juntas e medulas. Tem que estar totalmente unidos. Tem que estar caminhando para um objetivo comum. Não pode ter esquizofrenia neste corpo. A cabeça vai para um lado, o corpo para o outro. Não, tem que ter uma compreensão, uma lógica. Assim como a cabeça é Cristo, o corpo caminha pela cabeça. Assim que tem que ser em nossas vidas. A glória futura. O que vai acontecer por lá, irmãos? Pensamento certo, sentimento certo, quebra da oposição geral de homens, das trevas e de Satanás contra a igreja. Nossa, eu tenho um coração tão maleável, eu sinto tanta pena. Talvez o seu sentimento de muita pena é um sentimento que fala mais do seu processo de sofrimento do que daquilo que você sente pelo outro, porque o seu sentimento certo você vai olhar com justiça e pela justiça de Deus. Então é tudo que está nos aguardando, é justamente isto. Não terá oposição. No corpo semelhante ao de Jesus, não tem como ter oposição, não tem como ter a fragilidade. No corpo semelhante ao corpo de Cristo glorificado, não tem como ter dubiedade, não tem como ter enfermidade, não tem como ter aflição. A aflição de Cristo serve para nos indicar, sim, Ele foi afligido pelos nossos pecados, mas hoje Ele está glorificado nos céus, para que então eu possa trazer a mesma premissa. Sim, hoje eu estou sendo aflito na face da terra, mas posteriormente glorificado nos céus, com o Filho de Deus. Amém? Amém mesmo? Então você vai ter aqui uma mente perfeita, você vai ter aqui um pensamento perfeito, você vai ter um entendimento perfeito. Você não vai ter angústia, você não vai ter tristeza, você não vai ter sofrimento. Os sentimentos do cristão glorificado só vai ter uma possibilidade: prazer e alegria. É por isso que Paulo em Coríntios 13, ele está falando: passam-se as línguas, passam-se as profecias, o amor fica. Porque é o seu amor que ainda vai te levar para os céus também. E se Ele te leva, Ele vai ser alguma coisa que vai estar continuamente em você para a vida eterna. O amor verdadeiro. O amor a Deus, o amor ao próximo. É uma questãozinha que o Marlon vem batendo na tecla desde semana passada. A morte será vencida. Você não morre mais. O bom seria se Cristo viesse para a igreja hoje. Mas for você que tiver que partir para Cristo hoje ou amanhã, esteja bem com isto, porque você está indo para a glória, você estará vencendo o pecado. Apocalipse 21, versículo 4, Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas foram passadas. Então já passou tudo isso, primeiras coisas, o tempo em que a igreja está sofrendo na face da terra, passou. Ou vai passar com a vinda de Cristo. E Apocalipse 22, versículo 5, e reinarão para sempre. Mas é simples assim? É simples assim. Isto é o que? É o que Paulo está chamando aqui de glória futura. Glória que em nós há de ser revelada. É o que João está falando aqui. E quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, também o veremos. E fechando esta mensagem, que saibamos viver as aflições do tempo presente, para que a glória que há de ser revelada possa se concretizar na vida de cada crente que sofre, que vive esta instabilidade contínua, e este binômio, alegria, tristeza, paz, guerra, angústia, bem-estar, vida, morte, espírito, carne, não negocie a vossa condição dos que caminham rumo à vida eterna em Cristo Jesus, não negocie a sua alma, você já foi comprado por bom preço,
Diga não ao pecado, diga não às trevas, diga não a Satanás, diga não a todos que intentarem contra a sua integridade espiritual. Esta é a esperança da glória futura. Amém? Que Deus vos abençoe ricamente neste contexto.